De volta com os donos da bola e agora futebol para você aqui no nosso programa. É o seguinte, o São José Esporte Clube aproveitou a folga do até então líder Amparo para fazer 2-1 em cima do União Mogi e assumir a liderança do grupo 5 da segunda divisão do Campeonato Paulista. O duelo aconteceu na noite de sábado no Martins Pereira e a nossa equipe conta como foi. Dois times e duas situações bem diferentes na mesma competição. Ambos buscando melhorar o seu desempenho em mais um jogo da quarta rodada da fase de classificação da Série B do Paulista. De um lado, o São José, que pisou em campo como o atual vice-líder com 5 pontos, numa busca otimista pela liderança. Já do outro, o União Mogi, que vive uma realidade contrária na tabela de classificação, ocupando a vice-lanterna. Aí você deve estar pensando, mas vai ser muito fácil para o vice-líder passar o quase lanterna, né? Não é bem assim. No começo do primeiro tempo, o São José quis apertar o União Mogi com boas chegadas, mas encontrou dificuldades para finalizar. O time de Mogi das Cruzes não facilitou. Ele resolveu partir para o ataque também. E alguns jogadores quase perderam a cabeça, mas antes do juiz chegar para intervir, eles mesmos já resolveram tudo por ali. Tudo certo, segue o jogo, afinal, ninguém pode ficar de cabeça virada, não. Igual essa faixa aqui, ó, da torcida. Aí, quando tudo estava mais calmo entre os jogadores, de repente o juiz dá uma bronca no técnico do São José. Oliveira parece que entendeu e ficou quietinho. Quem não ficou quieto foi o Brenner, do São José, que foi lá e abriu o placar. 1-0 para o time da casa. A liderança do São José na partida durou pouco tempo. Lá pelos 15 minutos do segundo tempo, Eric do União empatou 1-1. 5 minutos depois, mais uma pequena confusão. Coisa rápida, que também logo acabou. E o que acabou também foi a festa para o técnico do São José. Oliveira já havia sido alertado pelo árbitro, mas dessa vez foi expulso. Lá do cantinho, ele acompanhou o gol do Barão, que animou novamente o time da casa. Nesse momento, o União Mogi mostrou uma certa pressa, mas aí já era tarde. Final, São José 2, União Mogi 1. É difícil, né? Você acaba se irritando com os critérios dele, usa um critério numa situação, outro critério na outra. Para ele, na realidade, eu nem falei nada, ele nem chegou perto de mim. Eu estava conversando com o assistente. Eu acho que o assistente passou alguma informação para ele, simplesmente chegou e me excluiu, mas nós fizemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo eles foram melhor que a gente e nós acabamos ali na luta, na garra, ali acabamos fazendo gol no final e virando para cá. Quando eles empataram, vocês pensaram, foi lá a nossa chance de provisoriamente ocupar aí o primeiro lugar? Ah, não. Quem joga no São José acredita até o final, tem que acreditar até o final, porque essa camisa aqui é muito grande. Tá aí o Barão, que fez um dos gols do São José, aliás, fez o gol da vitória do São José. Gol de centroavante, parecia um centroavante, né? De centroavante, ficou Antônio Carmo. Lá, Aí a gente tem aqui, Antônio Carmo, inúmeros torcedores participando com a gente através do Facebook. Eu vou ler o do Cláudio de Souza. Nos últimos 2 anos, o São José deu esperança e não subiu. E nesse ano aí não tem apresentado um bom futebol assim. Será que mesmo assim consegue decolar no campeonato e ter o tão sonhado acesso? Ele colocou aqui, hashtag, não aguento mais a segundinha. Nem você e nem ninguém, viu, Meu Cláudio? torcedor da Águia aguenta. A segunda divisão, Andrés, que na verdade é uma quarta divisão, é um campeonato dificílimo, um campeonato com 41 times. Os outros campeonatos da federação têm 16, sobem 2. É um campeonato sub-23, difícil para você contratar, para montar time. É o campeonato mais difícil que tem. E o time não pode, eu digo sempre isso. O caso do São José, que é um time acostumado a jogar Série A1, Série A2, já esteve no Brasileirão, Copa do Brasil, não pode se acostumar nessa bezinha. Se acostuma, fica aqui mesmo, tá bom, ninguém perturba, a gente joga o campeonato sub-23, não pode. Se tiver esse pensamento pequeno, fica parado. Nos 2 anos que o São José jogou, ele chegou pertinho. Sim. Parou nas quartas em 2017 e na semi no ano passado. Agora esse ano precisa melhorar. O time não tem apresentado um bom futebol, não. O Oliveira reconheceu aí que sábado o time fez, depois do gol do Brenner, André, o São José criou ali umas 2 ou 3 boas oportunidades, poderia ter feito 2-0. Mas voltou para o segundo tempo com sono, todo mundo dormindo, e o União deitou e rolou. O União botou o São José na roda no segundo tempo, jogou, é complicado, empatou o jogo, e o São José achou esse gol, mas o que vale é a vitória. Sim. A vitória, como disse o Barão, não desiste, não pode desistir. Não está jogando bem, mas vamos. Uma cobrança de falta, contou com a ajuda
ajuda a sorte. O erro do goleiro, né? Azar dele. O goleiro falhou feio. Falando assim, Antônio Carmo, que o São José não está apresentando um bom futebol, isso não significa que o São José não conseguiu vencer, né? O resultado é uma coisa e jogar bem e o torcedor cobra isso, né? Quer ver o time jogar bem e quer ver o time vencer. Venceu, mas não convenceu. Mas venceu, o primeiro fator é o mais importante. Sim. Pior, André, por exemplo, se jogasse mal, como jogou o segundo tempo, tivesse empatado. Sim. Pelo menos ganhou. Aí tem um atenuante e tem um pouco mais de sossego e de tranquilidade para trabalhar. Né? E já é o líder do grupo. Sim. Agora é claro que... Agora eu sei que o Oliveira nos assiste todos os dias, esteve aqui conosco. Por mais, ficou de cabeça quente o tempo inteiro que foi expulso. Aliás, André, assim, em 2017, quando o São José foi eliminado pela União, lá em Mogi, no primeiro jogo, o São José ganhava de 3-1 e tomou a virada 4-3, o Oliveira foi expulso naquela ocasião. E o que eu falei lá, eu repito aqui. O Oliveira, ele dirige um time de moleques, de garotos, de garotos, que precisam muito de um professor experiente no banco de reservas. À medida que ele se desentende com a arbitragem, com o quarto aí, vai expulso, ele larga a molecada na mão. Então o Oliveira tem que ter calma nisso aí, mesmo que ele tem que saber que não adianta ficar reclamando. O árbitro também, André, você é um árbitro novo, que está acostumado a apitar esses jogos, então não tem aquela experiência, pode ter errado aqui, errado ali, mas não influenciou no jogo. Então o Oliveira, como técnico do time, de um time sub-23 e ele experiente, tem que ter calma, ele tem que passar isso para os jogadores, ele não pode ser expulso, ele prejudica o time. Sim. Se não ganhasse lá, que ficava nas costas dele esse mau resultado aí, porque fosse não estava no banco, né? Precisa do professor ali. Então o Oliveira tem que pensar nisso daí. E o time tem que melhorar notadamente a parte ofensiva, né, Décio? Ter um definidor maior, criar um pouco mais. Mas as 4 rodadas que a gente dá de prazo já se foram. A partir de agora, meu amigo, né? Tá líder do campeonato, 8 pontos e já não tem folga, porque depois de amanhã recebe o Mantiqueira num confronto que deve ser muito bom, né? E por falar... 7h. Exatamente. Por falar em Mantiqueira, daqui a pouquinho a gente volta para falar de Mantiqueira e Atlético Joseense. Ficaram no empate sem gols no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Segura aí que a gente já volta.